E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez de volta com aulas de língua portuguesa e hoje para tratar de uma classe gramatical muito famosa, muito conhecida pelos nossos estudantes, que é o advérbio, tá? Então a gente vai ter aqui um breve estudo em relação a essa classe gramatical, para que então nós saiamos desta aula conhecendo um pouco mais sobre ela e podendo resolver qualquer situação em que ela apareça de frente a vocês. Muito bem, vamos começar com essa frase aqui, tá? Sinceramente, eu não vi aquilo ontem. Nessa construção frasal, a gente tem uma ideia que está sendo transmitida para o interlocutor em relação a algo que foi visto, né, durante o dia de ontem, tá? Claro que envolve uma pessoa que executa a ação, né, e aquilo que foi visto por essa pessoa. Então, a gente tem, né, nessas três palavras em vermelho, digamos, a essência da construção dessa frase, tá? O verbo, né, que vai indicar, aliás, que vai nos trazer quem o executa e também aquilo que é executado, que é a palavra aquilo, tá? A gente não tem um referencial direto porque nós estamos usando um pronome nesse caso, mas a ideia, né, é que a gente perceba que nessa relação é a que existe de mais essencial dentro da frase. Então, nós temos o eu, que é um pronome, aparecendo, né, para indicar o verbo, que vem em seguida, e esse verbo puxa um complemento, que então será outro pronome. Bem? Então, essa é a relação básica que tem dentro da frase. Só que aí, pessoal, nós temos outra coisa interessante, tá? Porque essas três palavras que sobraram, sinceramente, por exemplo, né, ela vai fazer uma relação direta com a palavra vi, né? Só que essa relação direta não é de complementaridade, tá? Ela vai especificar alguma coisa sobre o vi. Ela está dizendo como foi visto, né? De que forma essa ação acontece, certo? Bem como a palavra não também faz isso. O não, pessoal, ele, claro, ele age com a ideia de negação, ele nega o ato que está sendo mencionado, tá? Mas, diferentemente do que alguns pensam, ele não complementa o verbo, tá bem? Ele é apenas um particularizador desse verbo. Ele vai negar a ação, sim, semanticamente a gente vai ter uma mudança grande de sentido, mas estruturalmente ele não altera. Por isso que ele vai entrar, então, na condição de advérbio, de só acompanhar o verbo, tá bem, gente? E aí também tem a palavra ontem. Ela está especificando quando aconteceu aquela ação. Então, vejam, né? O sinceramente, o não e o ontem são termos, na verdade, que estarão especificando o verbo, tá? Eles não complementam, eles não têm, digamos, a necessidade de existência para o verbo, mas eles particularizam informações, eles trazem algo mais para que a gente possa entender o que está acontecendo naquele momento, tá? Então, pessoal, o advérbio serve para quê? Para especificar uma circunstância, tá? E normalmente ele está associado ao verbo. Mas pode acontecer em outros momentos que ele se relacione também a um adjetivo ou a outro advérbio. Vejam que os três exemplos que estão colocados na coluna da direita, tá? Eles remetem basicamente à mesma ideia, tá? Mas a relação que o advérbio faz em cada um deles é bem diferente. O primeiro, eles caminharam lentamente, tá? Indicando como caminharam, né? Então está se relacionando ao verbo. No segundo, eles caminharam muito lentos. Então, o muito, nesse caso, está intensificando a palavra lentos, que, na verdade, é um adjetivo do termo eles, certo? Então, pessoal, aqui ele é advérbio, a palavra muito é advérbio, mas se relaciona com um adjetivo. E na última, eles caminharam muito lentamente, a palavra muito também se associa com outro termo que não é o verbo, que é a palavra lentamente, que é um outro advérbio. Então, o muito está intensificando aquela condição, né, aquele modo que apareceu lá na primeira frase. Então, o advérbio pode alterar o próprio verbo, um adjetivo ou outro advérbio. E aí, pessoal, nós temos 7 classificações para indicar a existência do advérbio, tá? Vamos dar uma passadinha bem rápida por elas, tá bem? Temos o advérbio de modo, que designa como algo acontece com o verbo. Então, ali, né, pensei calmamente na tua dúvida. O calmamente está dizendo como é que ele executou essa ação de pensar, né? Então, é um advérbio de modo. O de tempo depois, né, que designa quando algo ocorre. Amanhã comprarei chocolates.
Então a palavra amanhã remete diretamente à ideia de comprar no futuro, certo? Então está indicando o tempo. O lugar, né, que designa onde algo ocorre. Vamos juntos ao estádio? Bah, Lucas, mas olha só, o ao não tem uma preposição com artigo ali, estágio, não é exatamente um substantivo e tal. Isso mesmo, pessoal, exatamente. As duas palavras, originalmente, elas não são advérbios. Mas aqui, não esqueçam daquela historinha muito famosa, que vocês já devem ter visto em outros vídeos, em outros estudos de língua portuguesa, que nós temos as locuções, pessoal. As locuções são expressões, né, que juntas formam a ação de uma única classe gramatical. Então a gente juntou aqui o ao estágio para indicar o lugar aonde as pessoas vão juntas, certo? Então aqui nós temos sim um advérbio de lugar justamente para fazer essa indicação, tá? Não esqueçam que palavras como ali, lá, aqui, etc., elas são designantes de lugar e também entram como advérbios, tá? Mas aqui especificamente a gente colocou uma locução para tornar isso, para a gente relembrar dessa ideia e também perceber que o que interessa é como as expressões aparecem para o interlocutor, tá? Então temos uma locução adverbial. Temos o advérbio de dúvida também, pessoal, que é essa ideia da incerteza, né, sobre um ato que a gente não saiba que vai acontecer. Então, talvez eles venham hoje, né, ou talvez, né, provavelmente, enfim, são termos, né, que carregam a questão da incerteza. A gente tem os advérbios de intensidade, que é quando a gente enfatiza alguma coisa, né, intensifica algo, ele está cansado demais, então demais está intensificando, né, a palavra cansado, que é adjetivo nesse caso. E depois nós temos os advérbios de negação e de afirmação, tá? De negação que anula um ato e de afirmação que confirma aquilo que é dito. Então, nunca irei ao show com ele. A gente tem a expressão nunca, né, que vai negar o ato do ir, que nem a gente viu no primeiro exemplo lá, né, do sinceramente eu não vi aquilo, né? E nós temos também, né, no advérbio de afirmação essa certeza, né, colocado em relação a esse ato. Nós iremos juntos certamente. Uma coisa que vai acontecer com certeza absoluta, certo? Muito bem, pessoal. Então aqui a gente termina os advérbios. É só uma explicação básica para a gente lembrar ou reconhecer de uma maneira mais tranquila e poder avançar nos nossos estudos, ok? Um abraço a todos e até a próxima!